Olá de novo, esse aqui é o terceiro vídeo da nossa aula de derivadas parciais. Esse vídeo aqui eu vou fazer como um extra, só vai ser esse exercício 45. Eu digo extra porque a gente vai fazer isso aqui na definição. Provavelmente o professor de vocês não vai pedir, mas caso vocês precisem eu vou resolver aqui. Vou deixar um exercício resolvido pela definição. O exercício 45 ele nos dá a seguinte função, ele dá a nossa função f de x e y, que é x vezes y ao quadrado menos x ao cubo vezes y. Ele pede a derivada primeira em relação a x e y, e ambas pela definição. Então, como a gente viu lá na primeira aula, no primeiro vídeo, quer dizer, dessa aula, a gente sabe que a derivada, pelo menos em relação a x, é limite de h tendendo a zero da função de x mais h, y, menos a função de x, y, tudo dividido por h, certo? Tá, então para a gente poder resolver esse limite, o que a gente faz? Vamos aplicar a nossa função com x mais h e y, né? Então vai ficar assim, limite de h tendendo a zero da função com o incremento de h vai ficar o seguinte, vai ficar x mais h vezes y quadrado menos x mais h ao cubo vezes y. Caso vocês não lembrem, a gente está adicionando o nosso x, o h. Isso aqui e essa expressão significa essa função. Aí agora a gente tem que tirar a função de x e y, que é a nossa própria função. Então vai ser x, vou colocar em parênteses também, porque tem esse menos aqui para não mexer. Menos x vezes y ao quadrado menos x ao cubo vezes y. Beleza? Tudo dividindo h. Então, o que a gente faz agora? A gente tem que simplificar, pelo menos, o denominador, né? Então, vamos simplificar ele. Nossa derivada de x é limite de h tendendo a zero. Tá, para simplificar isso aqui, eu vou ter que abrir esse termo ao cubo. Então, vai ficar o seguinte. Primeiro eu vou distribuir esse y ao quadrado aqui, desses termos. Então, vai ficar x, y quadrado mais h, y ao quadrado, né? Daí eu vou colocar um menos. Vou abrir um parênteses, né? Porque a gente... Eu poderia escrever direto, mas eu vou fazer passo a passo a abertura desse polinômio aqui. Tá. Primeiro eu vou abrir o x mais h ao quadrado. Então vai ficar o quê? Vai ficar o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro com o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então fica x quadrado mais duas vezes xh mais h quadrado. Só que isso não é o cubo, né? Ele é o quadrado. Então a gente tem que multiplicar mais uma vez o nosso x mais h e também multiplicar com y, né? Tá. Isso aqui era o nosso primeiro parênteses. Agora a gente tem que subtrair esse segundo parênteses, que é a nossa função normal, né? Então a gente vai ter o seguinte. Eu vou aplicar direto o sinal do lado de dentro. Vai ficar xy quadrado mais porque é esse menos com esse menos, né? X ao cubo vezes y. Tudo dividindo h. Dificilmente a gente esquece esse h, mas é bom a gente deixar ele bem representado. Tá. E aí eu vou ter que multiplicar de novo esse termo aqui para levar ele ao quadrado e depois multiplicar o y. Acho que eu vou fazer direto num passo só. Acho que vocês não vai ter muita dificuldade de ver esse passo, então já vou simplificar o nosso trabalho.
Tá, eu vou ter primeiro esse termo x quadrado, não é x quadrado, é xy quadrado, né? X vezes y ao quadrado mais h vezes y quadrado. Tá. Pra gente terminar esse termo aqui, o que a gente faz? Eu vou fazer direto. Vou multiplicar esse x quadrado com os termos do outro termo aqui. Vai ficar o seguinte, vai ficar x, o menos vou deixar do lado de fora, para não se confundir, né? Vai ficar x ao cubo, mais x quadrado h, né? X quadrado h, mais, agora eu vou para essa segunda componente e multiplicar com outro termo. Então vai ficar 2x quadrado h, mais 2x h quadrado, né? E agora o último termo multiplicado com esse aqui, né? Então vai ficar h quadrado x mais h ao cubo. Agora a gente vai tudo multiplicando o y, porque a gente tem esse y aqui, né? Nesse parênteses. E menos essas componentes, que é menos x y quadrado mais x cubo y, né? Tá. Eu já vou fazer uma simplificação aqui, uma anulação. Primeiro deixa eu colocar o nosso divisor, porque senão eu vou acabar esquecendo ele. O h. Tá. A gente tem xy quadrado positivo e xy quadrado negativo, né? Então eu já posso anular eles pra gente simplificar a nossa equação. Então a nossa derivada de x até agora vai ser o limite de h tendendo a zero Tá, vou ter que reescrever isso de novo. Derivada na definição dá um pouco de trabalho mesmo de abrir as componentes, mas isso é comum, é trabalhoso mesmo. Então agora eu já posso aplicar esse menos em todos os termos de dentro do parênteses e o y também. Então vai ficar o seguinte, menos x cubo y menos x quadrado hy menos... Na verdade, esse termo aqui é análogo, né? O x quadrado h mais 2x quadrado h dá 3x quadrado h, porque eles têm a mesma... Eles são o mesmo componente, né? Então eu posso já escrever aqui direto. 3x quadrado hy, né? Ó, esse termo aqui vem desse, menos x quadrado, x ao cubo, né? Então eu posso cortar aqui. Eu vou cortando para a gente não se perder, o que já foi. Então esse x quadrado h mais esse 2x quadrado h deu 3x quadrado h, só que tem um menos e o y, né? Então fica menos 3x quadrado hy. Então já vou cortar ele aqui para a gente não se perder. Deixa eu ver aqui. Essa componente com essa também dá pra gente somar, né? xh quadrado, então fica menos desse menos aqui, 3x h quadrado y, porque tem o y também. E a gente vai ter também um menos h ao cubo y, que vem dessa componente, né? Beleza. Aí só falta, esse já foi... E falta esse cara aqui também, né? Mais x ao cubo y, tudo sobre h. Antes de eu escrever, deixa eu ver o que eu posso anular aqui. Tá. Esse componente x ao cubo y é negativa, né? E a gente tem a positiva, então a gente pode cortar. E perceba que sempre a gente corta os termos que não tem multiplicado h, né? Aqui na expressão anterior a gente tinha x y quadrado, que não dependia de h, né? E agora a gente cortou essa aqui, também não depende de h. Então só ficou termos no dividendo de h, né? Então a gente pode cortar o h das funções de cima. Aqui é o quadrado, eu corto só o quadrado, aqui é o cubo,
deixa um y ao quadrado. Então fica f de x, que é limite de h tendendo a zero, da expressão y quadrado, que vem daqui, né? O h eu já cortei com o divisor. Esse cara a gente matou. Esse cara aqui é menos 3x quadrado y, né? Aí vai ter menos 3xhy, que era o quadrado, a gente cortou com o divisor, e menos h ao quadrado y. Beleza. E agora o que a gente faz? A gente aplica o nosso limite, não tem mais o divisor. Ele era o problema, né? Se a gente tivesse tentado aplicar o limite antes, a gente ia obter um infinito para essa derivada, né? Porque a gente tem um divisor tendendo a zero. Agora, como a gente não tem mais ele, a gente pode aplicar o limite, né? Então, a nossa derivada da função em relação a x vai ser y quadrado menos 3x quadrado y. Essa componente tem h, ela tende a zero, a gente mata ela. E essa aqui também. Então, a gente tem que a nossa derivada em relação a x é y quadrado menos 3x quadrado y. Se a gente... Eu vou deixa eu ver. Tá. Se a gente olhar para a nossa função no começo, a gente tinha que ela era x vezes y ao quadrado menos x ao cubo y, né? Se a gente faz a derivada direto, o nosso expoente x some, né? Porque ele é a variável e a nossa constante é y quadrado. E olha aqui, y quadrado. E para esse termo aqui, o 3 tomba e vai ficar x quadrado, né? Se a gente derivar o x ao cubo. E y é constante, ele mantém aqui multiplicando. Então a gente vai ter menos 3x quadrado y. Ou seja, quando a gente está multiplicando, ou derivando direto, como a gente faz geralmente, a gente está passando por todos esses passos. Só que, como a gente meio que já conhece as derivadas, a gente já aplica direto. Mas vocês viram isso em cálculo 1, eu só queria retomar, caso alguém não tenha estudado direito essa parte lá em cálculo 1. Tá. E para esse exercício também ele pede a derivada em y, né? Ela é mais simples porque a gente só vai ter um y ao cubo, né? A gente não vai ter um y ao quadrado, né? A gente não vai ter um y ao cubo, como foi nessa que a gente teve que abrir o termo ao cubo. Então, vai ser simples a derivada em y. Então, a nossa derivada em y vai ser limite de h tendendo a zero da função de x, y mais h, menos a função de xy, tudo sobre h. E ela é o seguinte, é o limite de h tendendo a zero da função que é... Dá para pegar tudo? Tá. Que é x, abre parênteses, y mais h ao quadrado menos x ao cubo. Esse era o nosso problema no exercício anterior, na parte anterior do exercício, né? Vezes y mais h. Beleza. Esse é a primeira componente da função, né? Menos a própria função. Então vai ser menos xy quadrado menos x ao cubo y, certo? Opa. X ao cubo y. Tudo dividindo h. Tá. Vou escrever aqui a nossa derivada de f em relação a y, que é o limite de h tendendo a zero. E agora eu simplifico o nosso dividendo. Aqui é simples, né? Porque o nosso problema é só o y quadrado, então vai ser x, abre parênteses aqui, de y quadrado, que é o primeiro ao quadrado, vezes duas vezes o primeiro com o segundo, que é duas vezes YH, né? Mais o segundo ao quadrado, H quadrado. Beleza? Tá. E
menos, esse menos eu já vou aplicar direto, então vai ficar x ao cubo y menos x ao cubo h. Tá. Isso era da primeira função, né? Agora é menos a própria função, então vai ficar menos, vou aplicar o menos direto aqui, então vai ficar menos xy quadrado mais, menos com menos, né? X ao cubo y. Tá. Tudo dividido no h. O que eu preciso fazer agora é simplesmente multiplicar esse x com esses termos, né? Então vai ficar limite de h tendendo a zero. Vai ficar xy quadrado mais 2 vezes xyh mais xh ao quadrado menos x ao cubo y menos x ao cubo h menos xy quadrado mais x ao cubo y h. Tá. O que eu preciso fazer agora é eliminar as componentes que não tem h em cima. Então, essa aqui não tem h, né? xy quadrado. Então, se eu olhar todas as outras, eu encontro também um xy quadrado. Esse aqui é positivo, esse é negativo. O que eu posso fazer? Posso anular eles. Tá. Esse aqui tem h, esse aqui tem h, esse aqui não tem. X ao cubo y é negativo. E a gente tem aqui um x ao cubo y positivo. Como eles têm sinais opostos, posso anular. Tá. E a gente fica só com termos dependentes de h agora em cima, né? O que eu faço? Anulo o h de baixo com esse h, com o quadrado aqui e com esse h. Então a gente tem que a nossa derivada em relação a y é limite de h tendendo a zero de 2xy, que é esse cara aqui, né? Mais xh, que vem desse cara aqui, e o menos x ao cubo. Tinha mais alguma coisa? Morreu. Tá. O que a gente faz? Aplica o limite. Então a gente vai ter que a derivada de f em relação a y vai ser, se aplicar o limite, só tem h aqui, né? Então ele tende a zero, ele some. Então a gente tem que a derivada de f em relação a y é 2x y menos x ao cubo. E a gente terminou o exercício. Só para conferir, tem que voltar lá para o começo. Se a gente derivar direto em y, o 2 vai tombar, né? Então vai ficar 2xy, 2xy. E se a gente derivar esse termo em relação a y, esse aqui é constante, vai só sumir o y, né? Então vai ficar menos x ao cubo. Menos x ao cubo. Então, assim, eu resolvi esse exercício que ele pedia a derivada pela definição. É bem simples, né? Só que, como vocês viram, deu uma página praticamente inteira. E é isso aí. Eu acho que acho que é só isso. Então, a gente já terminou essa aula aqui. Essa aula foi bem simples, né? Tipo, não tinha muito trabalho. Só que deu 3 vídeos da mesma forma. E na próxima aula a gente vai ver, deixa eu ver aqui, que eu não lembro do conteúdo. Planos, tangentes e aproximações lineares. É um conteúdo bem tranquilo também, de aplicação de derivadas parciais. Mas isso aí a gente vê na próxima aula. Então, até lá!